Juros nas alturas, em tese, deveriam congelar o mercado imobiliário, certo? Bom, a gente espera que sim, mas no Brasil parece que a história é outra. Como é que um setor que vive de crédito pode estar crescendo e muito com um dos custos de capital mais altos do mundo? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora, usando como guia o mais recente relatório da XP Asset. Para a gente entender esse mistério, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos desenhar o cenário macroeconômico. Depois, vamos ver os dados que mostram a força surpreendente do setor. Na sequência, a gente mergulha na estratégia de quem está sabendo jogar esse jogo, os fundos de investimento. E, por fim, a visão de futuro direto da fonte. Vamos lá? Ok, primeiro ponto. Antes de falar de como o setor imobiliário está indo bem, a gente precisa entender o tamanho do desafio. O cenário econômico brasileiro atual, bom, para um setor como o imobiliário, é quase como correr uma maratona subindo uma ladeira. É um terreno bem hostil. E aqui está a pergunta central, a que não quer calar. Faz algum sentido um setor que precisa de tanto, mas tanto dinheiro para gerar, conseguir prosperar com juros na casa dos 15%? A lógica mais básica diria que não. Mas a realidade? A realidade nem sempre segue a lógica. E para colocar mais um tempero nessa história, o Brasil parece que está remando contra a maré global. Enquanto a maior economia do mundo, os Estados Unidos, começa a cortar juros para dar um gás na economia, por aqui o Copom continua com o pé no freio. Essa diferença de política monetária cria um desafio extra para o nosso mercado. E aqui está o número que dita as regras do jogo: 15%. Essa é a nossa Selic. É um número que mexe com tudo, né? Desde o financiamento da casa própria até os grandes projetos das incorporadoras. É um custo financeiro bem pesado. Só que olha que curioso, apesar desses juros todos, a economia brasileira como um todo está mostrando uma resiliência impressionante. A projeção de crescimento do PIB para 2025 é de mais de 2%, ou seja, a roda da economia continua girando. E este número aqui é o motivo de toda essa cautela do Banco Central. A inflação acumulada ainda está rodando acima dos 5%, o que, na visão deles, justifica manter essa política mais dura para trazer os preços de volta para a meta. Beleza, já entendemos o cenário macro, que não é dos mais fáceis. Agora vamos para a parte que surpreende. Os dados do setor imobiliário parecem contar uma história completamente diferente, uma verdadeira contranarrativa. E é aqui que a realidade começa a desafiar a teoria. Olha só esse gráfico de lançamentos em São Paulo. Um salto de 34% em um ano. Isso é um sinal muito claro de confiança do setor. Mesmo com o dinheiro caro, as construtoras não estão com o pé no freio, pelo contrário, estão acelerando. E não é só lançamento não, o pessoal está comprando. As vendas também estão subindo, com um aumento de 17% em 12 meses. Isso mostra que a demanda continua muito, mas muito forte, especialmente no segmento econômico. E essa citação, direto da carta do gestor da XP, resume perfeitamente essa história. Ela confirma a percepção de que o setor tem fôlego para superar os obstáculos. Não é só uma análise de fora, é a visão de quem está no centro do furacão. Mas então, qual é o segredo por trás dessa força toda? Uma parte bem importante da resposta está aqui: o apoio do governo. Programas como Minha Casa Minha Vida e as novas linhas de crédito, eles não são só um empurrãozinho. Eles funcionam quase como um motor extra, injetando dinheiro e mantendo a demanda aquecida. Ok, agora que a gente já entendeu as forças em jogo, juros altos de um lado, demanda forte e apoio do governo do outro, como os investidores profissionais estão navegando nesse mar? Vamos sair da visão panorâmica e olhar com uma lupa a estratégia de um dos maiores fundos do país. E o nosso estudo de caso vai ser o MXRF11, o gigante da XP. Com mais de 1.300.000 cotistas, a estratégia desse fundo nos dá uma aula de como o dinheiro está sendo alocado de forma inteligente nesse mercado. E aqui está o pulo do gato na estratégia deles. Olha só a composição da carteira. 77% em CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. O que isso quer dizer na prática? Que em vez de comprar tijolo, eles estão basicamente emprestando dinheiro para o setor. E no cenário de juros e inflação altos, seu credor é uma posição, vamos dizer, bem confortável e rentável. E os números são realmente impressionantes. A gente está falando de um patrimônio de mais de 4 bilhões de reais e uma distribuição mensal super consistente para mais de 1.300.000 cotistas. Isso mostra o tamanho e a força do fundo. Outra ferramenta bem esperta que eles usam são as permutas financeiras. Parece complicado, mas a ideia é simples. Basicamente, o fundo compra apartamentos na planta, o que ajuda a financiar o início da obra. Durante a construção, já começa a receber uma parte do dinheiro.
E o pagamento principal vem lá no final, quando o imóvel fica pronto e o comprador final pega o financiamento bancário. É uma forma inteligente de ter o retorno do desenvolvimento imobiliário, mas com risco bem mais controlado. E assim chegamos à reta final da nossa análise. Depois de ver o cenário e as estratégias, qual é a conclusão do gestor da XP Asset? Se a gente pudesse resumir em 2 palavras, seria otimismo cauteloso. Apesar dos números positivos, a mensagem é bem clara. Não dá para relaxar. O cenário atual exige um nível de vigilância e análise muito maior. O otimismo existe, claro, mas ele vem junto com uma boa dose de realismo e cautela. E essa cautela se traduz em ações bem práticas. A estratégia é focar na qualidade, é escolher a dedo os melhores projetos, trabalhar só com empresas que têm a saúde financeira em dia e usar estruturas de investimento que protejam o capital. É como dizem no futebol, a melhor defesa é uma boa defesa. Para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que o mercado está aquecido, mas o crédito tradicional, aquele do banco, está mais difícil. Será então que a chave para o próximo ciclo de crescimento do setor imobiliário virá dessas novas formas de financiamento, como os CRIs e outras estruturas mais inovadoras? É uma pergunta que com certeza vale a pena acompanhar de perto.